Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 29 de agosto de 2021. Estamos no 22º domingo do tempo comum. Aos textos bíblicos para este domingo. Primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 2, versículos de 6 a 8. Com o salmista nós vamos rezar assim, Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Vamos rezar juntos. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? O texto da segunda leitura para hoje, carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 17 ao 18, versículos 21b ao 22, também o versículo 27. Vamos escutar com bastante atenção o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 ao 15 e do 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Você acabou de escutar um texto onde os fariseus interpelam Jesus com uma questão ritual. Na verdade, a preocupação nem é de ordem sanitária. A preocupação é a questão do puro e do impuro. O questionamento que fazem a Jesus é: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Lavar os copos, as vasilhas, as jarras, enfim. Eles estão discutindo com Jesus sobre a impureza. Essa pergunta deles faz a gente entender outras passagens bíblicas em que Jesus conta como se comporta o homem religioso e a mulher religiosa daquele tempo. Aliás, o crente daquele tempo. Se você deve recordar, lá na passagem do Evangelho de São Lucas tem um momento em que Jesus conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele
no meio do caminho, encontra um homem ferido. E a parábola que Jesus conta é que esse homem que foi assaltado, ferido, machucado, jogado, deixado ali abandonado, ele não foi socorrido nem pelo sacerdote, presta atenção, o homem da religião, nem pelo levita, também da religião. Não, aqueles que vieram do culto, da celebração, não ajudaram aquele homem, por uma razão simples. Se eles tocassem naquele homem ferido, sangue, eles se tornariam impuros, seriam contaminados, ficariam impuros ritualmente. Presta atenção para você ver como que... Então a preocupação aqui, só estou dando esse exemplo para você entender aqui a questão deles. Por que não lavam as mãos para poder fazer então as refeições? A preocupação não é de higiene e ordem sanitária, como hoje a gente tem a preocupação de lavar bem as mãos, higienizá-las, passar álcool em gel, para evitar ser contaminado pelo coronavírus. Não é de ordem sanitária, de ordem de higiene a preocupação. A preocupação é ritual. Para eles, o contato com as coisas externas, exteriores, poderia contaminar o homem e ele ficar então contaminado, impossibilitado de prestar culto a Deus. É essa a questão de fundo aqui. Mas Jesus traz para nós hoje uma mensagem que nos tira da nossa zona de conforto. Jesus fala assim, olha, não é a preocupação com o que vem de fora não é isso que vai impedir a gente de se contaminar, porque não é o que vem de fora que vai contaminar o homem. Em outra passagem, Jesus vai dizer algo um pouquinho mais até pesado, que entra no corpo do homem, vai para o estômago e vai depois para a fossa. É isso mesmo. Então o que vem de fora é liberado e é jogado fora. O que é bom o corpo aproveita, o que não é bom o corpo dispensa. Jesus vai dizer assim, é do interior do coração do homem. É de dentro do seu coração que saem as coisas que podem tornar o homem impuro. E aí ele vai colocar uma série de questões que são pecados. Vai citar imoralidades, assassínios, adultérios, enfim. Jesus coloca um monte de coisas. Todas essas nascem da onde? Do interior do homem, não é de fora. E aí a gente é colocado em xeque, porque muitas vezes nós vamos querer justificar nossos pecados, e aí é algo que muitas vezes a gente acaba fazendo. Não somente os leigos, mas os padres também. A gente vai se confessar, mas para contar o pecado a gente conta uma baita de uma história, dá uma volta para dizer que, mas se não fosse essa situação, eu não teria pecado. Algo assim, a gente começa a desenhar das desculpas que é de fora a razão. E esquece que se eu cair, é porque aqui dentro de mim já estava essa inclinação. Sim, há a tentação, há as seduções, há as provocações do mundo exterior, sim. Mas se meu coração estiver puro, aqui que está o detalhe, se meu coração estiver em Deus, na graça, você pode vir o que vier de fora, nós vamos resistir, vamos ter força para vencer, porque nosso coração está limpo. Agora, quando nós já estamos cheios de ambição aqui dentro de nós, quando o nosso olhar já é um olhar malicioso, um olhar de cobiça, não vai precisar de muita coisa não, para a gente se contaminar e cair feio. Jesus hoje está dizendo para os fariseus, para aqueles que o interrogam, se preocupem em verdade, em purificar o coração de vocês. Nós religiosos, nós homens e mulheres de igreja, temos essa missão importante, de fazer com que a nossa vida seja um reflexo do que a gente acredita, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente ouve. E o nosso comportamento, nossa conduta deve ser então um reflexo daquilo que a gente celebra dentro da liturgia. Senão a gente cai no mesmo legalismo, nos preocupamos muito com as coisas exteriores, com o que aparece. Eu, padre, vou me preocupar com a melhor batina, com a melhor veste, com o melhor clérigma, com a melhor túnica, com a melhor estola, só que o coração podre, poluído, não vai adiantar nada para mim. Eu não vou beber da graça, porque estou contaminado com o meu coração. Deus dê a graça hoje, como diz São Tiago na segunda leitura, que nós devemos ser praticantes da palavra. Praticar a palavra, não apenas meros ouvintes. Praticando a palavra, sermos de fato reconhecidos como verdadeiros seguidores de Jesus. O Senhor nos abençoe.
nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel